Pai do Senhor, povo de Deus, boa noite a todos. Enquanto os irmãos vão entrando aí, nós vamos ouvindo um louvor aqui de Sara Farias. Uma boa noite, a paz do Senhor a todos. Enquanto os irmãos vão entrando aí, nós vamos ouvindo um louvor aqui, porque nós já vamos começar daqui a pouco com o nosso estudo da palavra do Senhor, e eu não quero também me estender muito, amém? Para manter apenas uma live só. Então você que já está entrando aí, está aí conosco, compartilhe em nome de Jesus Cristo, para que outras pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Compartilhe essa live com seu amigo, seu irmão, seu parente, seu familiar, em nome de Jesus Cristo, para que todos nós possamos juntos bendizer, adorar e aprender acerca do que Deus colocou nos nossos corações para essa noite. Glória a Deus. Como eu vim divulgando, para os irmãos aí desde mais cedo, nós colocamos um cartaz aí. Vamos estar fazendo 9 terças-feiras acerca dos frutos do Espírito. Amém? Cada terça-feira vamos estar trabalhando um fruto do Espírito diferente. E eu quero contar com os irmãos para estar conosco, aprendendo da palavra de Deus, compartilhando acerca daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, nos orienta, nos dá direção para que possamos seguir, viver os princípios da palavra do Senhor e vivenciar durante essa trajetória ainda aqui na terra até a volta de Cristo. Então os irmãos estão entrando aí, eu quero convidar você a compartilhar esta live. Compartilhe para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, alcançar o máximo de pessoas e segundo aquilo que Deus quer realizar as nossas vidas. Amém, irmãos? Irmãos, como eu vim dizendo, nós vamos estar realizando 9 terças-feiras. Cada terça-feira vamos estar falando de um fruto do Espírito. Epístola aos Gálatas, capítulo 5, vai tratar acerca deste contexto. E eu quero, desde já, contar com os irmãos para juntos estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor. Não quero restringir somente aquilo que Deus me permitir ter conhecimento, tanto através da Bíblia como através de livros teológicos, dicionários bíblicos, comentários bíblicos. Não, eu quero contar com você que está aí conosco na live. Eu quero também contar com a sua experiência, quero contar com testemunhos que dizem a respeito do tema de fruto que vamos estar tratando, porque é interessante nós aprendermos e também vivenciarmos. Não adianta eu aprender da palavra de Deus se eu não vivencio aquilo que a palavra de Deus ela me ensina, e me instrui. Então eu tenho que ter conhecimento, mas eu tenho que também, através da graça, vivenciar isso. E eu quero contar com a sua presença. Quero desde já dar uma boa noite e a paz do Senhor aos irmãos, amigos, familiares que estão aí conosco. Pastor Gilberto está aí conosco. Já vi também o presbítero Valni aí conosco. Deus continue abençoando, não sei se ainda está na live. Alguns irmãos, amigos, a minha mãe também já está aí conosco. Então, irmãos, compartilhe em nome de Jesus, amém? Compartilhe para o seu familiar, o seu amigo, o seu colega, que você sabe que precisa ter conhecimento e ouvir mais a palavra de Deus, para que possamos, em nome de Jesus, alcançar o máximo de pessoas que pudermos através da palavra do Senhor. Eu já quero iniciar, amém? Em nome de Jesus Cristo, não quero estender e nem quero abrir 2 lives. Quero ficar apenas em 1 hora apenas de live. Então eu já quero iniciar no nome de Jesus Cristo. E eu quero que você que está aí comigo, se você tiver de posse de Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo de número 11, em nome de Jesus Cristo. Hebreus capítulo de número 11. Hoje nós vamos falar do fruto da fé. Hoje Deus colocou no meu coração para falarmos acerca do fruto da fé. Não vou trabalhar em cima exatamente da lista que está no contexto de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 12. Não vou trabalhar na mesma sequência, amém? Nós vamos falar de um, depois vamos falar de outro. São 9 frutos e eu quero estar tratando esses frutos e cada semana nós vamos falar acerca de um, no nome de Jesus, amém? Então, Hebreus capítulo de número 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé
Glória a Deus. Vamos falar de fé nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio que Deus tem conhecimento, tem palavra, tem alimento através da palavra para a tua vida nessa noite. Continue compartilhando. Você que já compartilhou, compartilhe e participe comigo, irmãos. À medida que a gente for tratando o assunto, se você tiver uma dúvida, se você tiver um questionamento, compartilhe, né? E também pergunte, comente. E você que tiver um testemunho muito impactante sobre fé, que Deus realizou algo de forma milagrosa, extraordinária sobre fé. Eu quero que você me dê o seu sinal aí durante a live, porque no final eu quero te dar a oportunidade de você compartilhar esse testemunho para a gente fechar a live e orar pelos irmãos, amém? Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, fé é uma palavra apenas de 2 letras, né? É uma palavra interessante porque quando nós vamos observar na Bíblia, certo? Na sua primeira referência, você vai ver que algumas traduções elas não vão trazer a palavra fé, elas vão trazer a palavra fidelidade. No contexto da Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 12, ela não vai falar acerca de fé, ela vai dizer como um fruto do Espírito, fidelidade. E na primeira referência bíblica, realmente era fidelidade que era colocado. Porém, a partir da segunda referência, passou-se a trazer como fé, a palavra como fé em substituição. Então, quando você pega uma tradução bíblica, por exemplo, a minha Bíblia aqui, Slim, né, ela tem uma tradução que diz respeito de fidelidade. Mas quando você vai, por exemplo, para outra tradução bíblica, como a tradução da Bíblia de estudo pentecostal, ela vai tratar o fruto do Espírito como fé. Então, quando você ouve fidelidade ou fé nos textos bíblicos acerca dos frutos do Espírito, está dizendo da mesma coisa. E observe que é interessante porque no Antigo Testamento, somente 2 vezes a palavra fé é citada. Isso é muito interessante. Somente 2 vezes se cita a palavra fé. Mas quando você vai entender e observar os contextos e os acontecimentos, as histórias, né, que são citadas, nós vamos observar que a palavra fé ela também é traduzida em algumas outras. Ela traz um sinônimo de confiança, de crer, né, de acreditar. Então, quando se trata de sinônimos acerca de fé, nós vamos observar que 150 vezes a palavra confiança ela é citada no Antigo Testamento. Mas quando nós entramos no Novo Testamento, nova aliança, né, novo tempo, acerca de um tempo diferente, acerca do tempo de Cristo, nós já observamos que a palavra fé ela já é citada muito mais vezes. A palavra fé ela já é compartilhada em vários momentos. Por quê, irmãos? Porque é interessante entendermos que a fé, ela vem como o fruto da fé, ela vem como um fruto fundamental para todo cristão. Não tem como alguém dizer que é cristão, alguém dizer que é servo de Deus, alguém dizer que serve a Cristo, se ele não tiver fé. Hebreus capítulo 11, no texto em que nós lemos, né, no versículo de número 6, vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como alguém dizer que é cristão, que é servo de Deus, se ele não tem fé. Não tem como alguém dizer que é cristão, que serve a Cristo, que vive o Evangelho, se ele não tem fé. Não estou dizendo de tamanhos de fé, não estou dizendo em medirmos fé, mas eu estou dizendo na fé existente. Porque tem aqueles que acreditam mais, tem aqueles que creem mais, e tem aqueles que creem menos, né? Porque muitos vivem grandes milagres, respostas extraordinárias de Deus, grandes acontecimentos na sua história, porque muitas vezes ele tem uma fé maior, porque muitas vezes ele tem uma fé que o leva a acreditar mais. Por que alguns vivem menos acontecimentos espirituais extraordinários, menos respostas, menos experiências espirituais, porque acredita menos? Então a fé ela é fundamental. E é interessante entendermos aqui uma coisa: quando nós vamos para este texto do capítulo 11 do versículo 1, você que está entrando aí conosco, compartilhe a live em nome de Jesus, amém? Compartilhe para que mais vidas acompanhem conosco esse interessante estudo acerca de fé, acerca da palavra. Observe que quando nós entramos no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 1, vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. O que a palavra está se referindo não era acerca do que é
fé é acerca da consequência da fé, é acerca do resultado da fé. Entenda que a fé, ela é algo que é gerado dentro de nós, e a consequência da fé é exatamente aquilo que nós esperamos, mesmo que nós não estejamos vendo. Ou seja, é o resultado do que no capítulo 11, no versículo 1, a fé, ela traz este resultado. A fé, ela traz esta consequência. Não é aquilo que muitas vezes eu estou vendo, eu estou apalpando, eu estou conseguindo tocar, eu estou conseguindo contemplar. Não, com a fé não. Com a fé, quando o crente ele vive isto, ele tem este sentimento, consequentemente ele pode não estar vendo, ele está não visualizando, ele está não contemplando pelos olhos naturais, mas ele crê, ele acredita. E é isso que é interessante na vida do servo de Deus, irmãos. Quando nós observamos o conceito de fé, ele é diferente. O que é o conceito de fé, irmã Kelly? Ele vai muito mais além. Conceito de fé fala acerca de uma confiança pessoal ativa, glória a Deus, o compromisso de alguém para com o Salvador Jesus Cristo, para com Deus. Ou seja, isso é o conceito de fé, é o compromisso que eu tenho, é o compromisso que você tem com Deus, e nós precisamos aprender isto, né? Quando muitas vezes alguém perguntar o que é fé, aí você vem para o capítulo 11 de Hebreus, não, entenda que o capítulo 11, o versículo 1, está falando do resultado da fé. A fé que eu tenho me leva a acreditar naquilo que eu não estou vendo, mas naquilo que eu acredito que Deus fará. O resultado da fé está no versículo 1 do capítulo 11. E quando nós observamos o conceito, é a confiança pessoal ativa. Eu coloquei alguns pontos e alguns critérios que eu estou trazendo para os irmãos essa noite, baseado em grande parte no dicionário bíblico Wycliffe. E é muito interessante aquilo que ele nos retrata. Observe uma coisa, não é a quantidade da fé que salva. Entenda isto. É interessante. Não é a quantidade da fé que salva, é o objeto da fé existente. Glória a Deus. Não é a quantidade da fé. Eu não tenho como comparar muitas vezes a fé de um recém-convertido com a fé de alguém que já está há muito tempo na presença de Deus e que já viveu grandes experiências com o Senhor. Então não é a quantidade da fé que salva, é o objeto da fé. E qual é o objeto da fé? É a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Não é, irmãos, a medição, porque eu não tenho como medir a fé de ninguém. Glória a Deus. Vocês já viram aqueles momentos em que muitas vezes um descrente, né, não conhece a Cristo, ele vive como um ímpio, ele vive como alguém que está no mundo do pecado, está escravizado. De repente acontece um acidente, ele tem poucos minutos ali de vida, aí vem alguém e faz um apelo para ele. De repente, naquele momento, ele aceita Jesus como Salvador. Você crê no Senhor Jesus, você está afastado. Volte para Jesus, você acredita, você crê. E ele naquele momento faz a confissão: eu creio, eu acredito. E de repente, segundos depois, ele morre. Entenda que naquele momento, ele assumiu, ele abraçou o objeto da fé. Qual é o objeto da fé? Jesus Cristo. Quem é o objeto da fé? A pessoa de Jesus Cristo. Então não é, irmãos, glória a Deus, não é a quantidade da fé que salva. Aleluia. É a pessoa de Jesus Cristo que é o objetivo da fé. Glória a Deus. É isto que salva. E nós precisamos entender e cada dia mais aperfeiçoarmos o nosso conhecimento acerca dessas coisas. Observe que a fé, quando ela está presente na vida do servo de Deus e quando ela age como fruto do Espírito, ela vai trazer mudanças. Glória a Jesus. Ela vai trazer aperfeiçoamento na vida de todo cristão. Não existe isso de alguém dizer que serve a Cristo, de alguém dizer que tem fé, que é um cristão, que tem raízes, glória a Jesus. Pai do Senhor, missionária Eliana, Deus abençoe, que tem raízes espirituais, que tem raízes na presença de Deus, se ele realmente não tem o fruto do Espírito da fé, se ele não crê. Observe comigo que a fé, ela gera mudanças. E quando nós vamos entender isso na palavra do Senhor, nós vamos observar que há mudanças, primeiro, de posicionamento. Ou seja, aquele que pecava não peca mais.
Eu estou dizendo no sentido de pecado, de confissão, de transformação, de aliança, de quando ele confessa ali, que ele faz aquela aliança, né? Que bebia, não bebe mais, que matava, não mata mais, que adulterava, não adultera mais. Eu estou falando nesse sentido, irmãos, entendam. Ou seja, aquele que errava, não erra mais. Aí ele tem a consciência transformada, ele tem um entendimento aberto. Primeiro, mudança de posicionamento. Não tem como alguém que serve a Cristo, mesmo sendo novo convertido, não ter uma mudança de vida. A fé, o fruto da fé presente na vida do servo de Deus, ele traz uma mudança de vida. Ele traz uma mudança de posicionamento. Não tem como alguém dizer que é cristão, que serve a Cristo, não tem uma mudança de posicionamento. Vive a mesma vida, a mesma rotina, as mesmas coisas erradas, não pode. Todo cristão, ele tem uma mudança de posicionamento. Por quê? Porque a fé vai gerar isto. Glória a Deus. A fé vai trazer isto. E esse cristão, quando ele é um novo convertido, principalmente, tem muitos que gostam de apontar, né? Tem muitos que gostam de criticar, tem muitos que gostam de falar dos erros dele, quando ele ainda era afastado, quando ele ainda não servia a Deus, porque o mundo é isso, né? O inimigo, ele trabalha assim, ele gera a pessoa para aquele mundo do pecado e aprisiona a pessoa, amarra a pessoa, e quando ela resolve ter uma mudança de vida, geralmente as pessoas gostam de apontar os erros do passado. Mas entenda uma coisa, quando o cristão ele gera o fruto da fé, ele passa a ser justificado por Cristo. Aleluia! Não é mais as mesmas coisas, ou seja, não tem como, ele não precisa nem se defender mais, porque ele não faz mais as mesmas coisas. O Senhor o justifica, a presença de Deus o justifica, a graça de Deus sobre a vida dele o justifica, porque os frutos nele serão diferentes. Observe que quando nós vamos para a palavra de Deus, no livro de Tiago, é interessante, nós vamos trabalhar com a Bíblia, nós vamos trabalhar aqui, à medida que nós tivermos essas lives, né, com a experiência dos irmãos. Por isso que eu repito mais uma vez, se você que está comigo aí tiver uma experiência de fé, que Deus fez algo grande na sua vida, por meio da fé que você teve no Senhor, em alguma experiência, compartilhe aí comigo, coloque nos comentários, porque no final eu quero a sua participação, para a gente trazer este testemunho de edificação para as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus. Tiago, capítulo de número 2, versículo 17 e 18, vai dizer assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Irmãos, fé sem obra é morta. Não tem como eu dizer que creio e não ter uma mudança de posicionamento. Não tem como eu dizer que creio e não ter frutos que venham levar Cristo a me justificar diante das minhas adversidades, diante das minhas provações. Não tem como, porque a fé não sem obra, ela é morta. Ela não gera resultado. Ou seja, quando nós observamos aqueles 4 paralíticos, vou dar um exemplo aqui na palavra, que eles carregavam o paralítico para chegar até Jesus. A casa estava rodeada pela multidão, não tinha como ter acesso pela porta principal. O que eles fizeram? Eles voltaram com o paralítico? Eles desistiram de levar o paralítico até Jesus? Não. O que eles fizeram? Não, vamos gerar um caminho pelo telhado, vamos subir ele e vamos descer ele até o mestre. Isso é resultado de fé. Glória a Deus. Isso é resultado de quem acredita. Eles geraram um caminho no meio natural, que é a terra, que são os homens, que era o cenário ali. Eles geraram um caminho no meio natural para alcançar Jesus, para fazer o sobrenatural. Vocês estão entendendo comigo? Glória a Deus, é forte, Senhor. Eles geraram um caminho no meio natural para alcançar Jesus, aleluia, que faria o sobrenatural. Então entenda, a fé sou eu que preciso crer, a fé sou eu que preciso gerar este fruto, a fé sou eu que preciso deixar este fruto ele brotar através da minha vida. Esse fruto vem por mim, irmã Kelly? Esse fruto sou eu que vou fazer com que ele exista? Não, esse fruto vem pela palavra de Deus. Esse fruto vem pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando nós nos alimentamos da palavra, quando estudamos a palavra, quando estamos no culto e prestamos atenção para ouvir a palavra, quando nós nos alimentamos da palavra, essa fé vai sendo edificada, ela vai crescendo.
ela vai sendo alimentada. E à medida que ela vai sendo alimentada, eu vou tendo novas experiências. Eu vou conhecendo mais acerca de Deus. Vou aprendendo acerca da maior profecia, que é a palavra. Então, automaticamente, dentro de mim já vai gerar este fruto. Porque as minhas atitudes vão ser transformadas. Quando alguém que é ímpio, que não conhece a Cristo, que não serve a Cristo, né, que não tem a confiança no Senhor e a vida a Deus, automaticamente ele, na sua trajetória, ele tiver uma atitude de quem não crê, por ter o fruto do Espírito da fé, eu vou crer, eu vou acreditar. Quando a maioria diz que não dá certo por ter o fruto do Espírito, eu determino que vai dar certo em nome de Jesus. Por quê? Porque a presença do Senhor está em mim. Então, irmãos, entendam comigo nessa noite. A fé, ela traz a mudança de posicionamento, e a fé, ela traz a mudança de atitudes. Não tem como nós crermos em Deus como Salvador, que Ele faz, que Ele opera, e não tivermos fé. Não tem como nós acreditarmos e até proferirmos que servimos a Cristo se nós não tivermos fé. É a fé que abre muitas vezes caminhos aonde não existem. Hebreus, capítulo de número 11, que nós lemos no início, vai dizer o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não veem. Porque a fé está em mim, porque o objeto da fé, a pessoa de Jesus, automaticamente este fruto que está em mim, ele é gerado através de mim, que muitas vezes pelo Senhor somos comparados a uma árvore. Ele é gerado, e este fruto gerado vai alimentar a outros que estão me rodeando. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Ou seja, as minhas ações mudam, a minha atitude muda, o meu falar muda, a minha trajetória muda através da fé. Aleluia, glória a Deus. Aquele homem que estava paralítico, é interessante porque quando eles levam o paralítico até Jesus, eles levam no objetivo do paralítico ser curado. Mas percebam comigo que primeiro Jesus trabalha na alma do paralítico, né? Porque Jesus logo lança um questionamento. O que é mais interessante? Dizer a ele, perdoados estão os teus pecados? Ou dizer a ele, levanta, pega o teu leito e anda? Interessante o que Jesus fala. Por quê? Porque o maior interesse do Senhor é a nossa alma, é a nossa salvação. Então a salvação, ele é um resultado daqueles que creem em Cristo como Salvador, e ele é um objeto da fé que é existente. Então não tem como eu dizer que creio, eu dizer que eu acredito, se eu não tiver uma mudança. E esta mudança de comportamento, de posicionamento, vai me gerar automaticamente uma mudança de atitude. E esta mudança de atitude vai me fazer caminhar diferente. E por caminhar diferente, eu vou ter através disso, a partir do momento que eu vou seguindo, santificação. Vou ter mudança, vou ter transformação de alma, vou ter transformação de vida. Por quê? Porque exatamente eu estou exercendo e estou fazendo ter em mim o resultado do fruto da fé. Então entendo comigo nessa noite. Todo servo de Deus precisa frutificar fé. Aleluia! Todo cristão precisa frutificar fé. Glória a Deus. Não tem como alguém dizer que serve a Cristo, que acredita em Deus, que serve ao Senhor e que quer salvação, se ele não tiver o fruto da fé. Irmãos, em nome de Jesus, que possamos a cada dia mais e mais frutificar a fé através da palavra do Senhor, que é enraizada em nossa alma. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Aos irmãos que entraram depois, são bem-vindos. Nós estaremos em 9 lives falando dos frutos do Espírito e eu conto com você. Compartilhe aí, porque o negócio tá bom aqui. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, o autor Scofield, ele vai falar o seguinte: a fé que não leva à ação, que não resulta em uma mudança de relacionamento para com Deus, que não opera de forma transformadora na vida, não é uma fé bíblica. Glória a Deus, isso é forte. Aleluia. Se alguém quiser anotar, anote aí, que eu vou repetir. A fé que não leva à ação, que não resulta em uma mudança de relacionamento para com Deus, que não opera de forma transformadora na vida, não é uma fé bíblica. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Pastor Edson, prazer tê-lo aqui, meu irmão. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, Scofield, ele traz essa reflexão para nós.
Observe que forte isso. A fé que não leva à ação, que não resulta em uma mudança de relacionamento para com Deus, que não opera de forma transformadora. Olha o que nós estamos falando aqui, de mudança de comportamento, mudança de posicionamento, mudança nas atitudes. Nós já estávamos falando antes. A fé que ela não gera isto não é uma fé bíblica. É uma fé de homens. Porque entenda, tem gente que tem fé para as coisas erradas. E esta fé não é uma fé bíblica. Esta fé não traz o objetivo bíblico. Esta fé, ela não traz consigo o objeto da fé, que é Jesus. Então já percebeu que tem gente que tem a fé para coisa ruim? Tem gente que tem fé para coisa ruim e que hora que a coisa dá errada mesmo, porque a pessoa só tem a visão para coisa ruim. Você falou uma palavra aqui, proferindo a fé, a pessoa vem com uma palavra negativa para destruir a palavra positiva que você disse. Você lança uma palavra profética sobre a vida da pessoa, sobre a história da pessoa, para que ela venha conquistar, prosperar, crescer, mudar de vida, né, ter resultado de bênção. E a pessoa diz, não tem jeito não. Não tem como não. Não existe pessoas assim. Sabe o que é isso? É uma fé ruim. Mas entenda, e Scofield deixa essa reflexão para nós. Dependente, irmãos, daquelas pessoas que não têm tido ainda a visão de Cristo, não perca você a visão de Cristo, não perca a fé bíblica, porque a fé bíblica, como nós estamos falando aqui nessa noite, é uma confiança pessoal ativa que você tem. Glória a Deus, é uma confiança ativa que você tem, que salva e que tem um objeto de fé, que é Jesus Cristo. Glória a Jesus. Olha só aqui, o nosso amigo William está falando aqui, o William, né, isso mesmo, que com a situação da pandemia, muitos perderam a fé em Jesus, mas é isso mesmo que tem acontecido, William, e para todos os irmãos aí presentes, e que é interessante a gente observar, que as pessoas estão vivendo não é em meio à fé bíblica. As pessoas estão vivendo não é em meio àquilo que Jesus proferiu que aconteceria. Não é em meio que a Bíblia nos ensina. As pessoas estão vivendo em meio que elas criam como uma realidade do Evangelho e que não é verdade. Entendam comigo que o objetivo de Jesus não veio à terra com o principal objetivo de fazer milagre, de ressuscitar, de curar. Não, irmãos, o principal objetivo de Jesus foi nos dar a oportunidade de salvação. Jesus veio para nos dar a oportunidade de salvação, para resgatar o homem do pecado que aconteceu lá no Éden e que o homem perdeu a oportunidade da salvação. Jesus veio para resgatar isso para nós novamente. Então entendam comigo uma coisa. E é interessante você gravar isso, enraizar isso na sua mente. O fruto da fé, ele tem que estar presente na nossa história, crendo em Jesus Cristo como objeto da fé. O fruto da fé, o que é a fé, irmã? O que é a fé, irmãos? Como eu já falei aqui nessa noite, eu repito, é uma confiança pessoal ativa. Não é morta, é ativa. É uma confiança pessoal do compromisso de alguém para com o Salvador Jesus Cristo. E que tem um objetivo na pessoa de Jesus. Ou seja, nossa fé tem que estar ativa para crer em Jesus como nosso Salvador, para que sejamos salvos. Agora, o que acontece na minha trajetória para conquistar aquilo que Deus pode me dar, aquilo que Deus pode realizar, aquilo que eu quero muitas vezes buscar ao Senhor, seja um milagre de cura, seja um milagre para Deus abrir uma porta de emprego, né, uma bênção de uma prosperidade, um resultado que Deus pode me oferecer ou me proporcionar de bênçãos materiais. Isso aí também nós podemos exercer a fé para Deus responder, mas não é o meu principal objetivo. Vocês estão entendendo? Não é o meu alvo. O meu alvo, ele está no objetivo que é Jesus Cristo pela minha fé ativa. É por isso que as pessoas estão perecendo. É por isso que as pessoas estão perdendo foco de salvação. Porque elas estão alinhadas, elas estão com a visão naquilo em que o mundo terreno proporciona. E estão esquecendo do foco principal, que é a salvação em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, ele operava, quando Jesus Cristo, ele realizava milagres, irmãos, observe que Jesus sempre tratava alguma coisa com eles antes. Percebam comigo, aleluia. Quando nós analisamos, né, ali o paralítico de Betesda, observe, 38 anos enfermo,
38 anos naquela situação, mas ele estava ali constantemente. Quando as águas do tanque de Betesda agitavam, ele estava ali tentando chegar. Ele estava na fila, ele estava ali tentando alcançar. Por quê? Porque ele tinha o objetivo de ser curado. Mas ele não tinha o objetivo de ser curado para ser salvo. Não. Ele tinha o objetivo de ter a cura física. Mas ele não tinha o objetivo de salvação. O que acontece? Jesus chega, aparece diretamente para ele. E quando Jesus começa a falar com ele, ele nem conhecia que era Jesus Cristo. Ele não sabia que era Jesus. E observe que Jesus começa a tratar com ele ali, falando com ele, e pergunta para ele: você quer andar? Você quer receber a sua cura? Observe que ele logo quando responde, ele fala falando do tanque de Betesda, das águas do tanque. Senhor, eu quero, mas nunca consigo chegar porque alguém sempre chega antes de mim às águas. Eu não consigo ser curado. Mas entendam, ele não estava entendendo que Jesus estava diante dele, porque o foco dele estava diferente. Aleluia! O foco dele estava ali naquele tanque. Jesus estava tratando diretamente com ele. Irmãos, entendam comigo nessa noite, em nome de Jesus. O nosso objetivo de fé é a nossa salvação em Jesus Cristo. Aleluia! O nosso objetivo de fé é a salvação em Jesus Cristo. Aquilo que nós conquistamos por meio da fé que nós exercemos, ela é algo consequentemente. É algo como consequência da caminhada. Não é algo que eu tenho que ter por objetivo principal. É por isso que muita gente está padecendo, está perdendo, está retrocedendo, está desanimando, porque o foco da fé está errado. Então, em nome de Jesus, corrija esse foco. Amém? Enquanto ainda temos tempo para que possamos, em nome de Jesus Cristo, herdar a salvação do Senhor. Vamos seguindo aqui. Entendam que estas frustrações que acontecem, seguindo aqui, irmão William, no que dentro daquilo que você colocou, e nós já estamos aqui também no estudo. Observe, as consequências desses focos errados que as pessoas geram, porque elas constroem uma fé para alcançar as coisas para aqui. Elas não estão construindo a fé para alcançar a morada eterna. Então o que acontece? Automaticamente geram-se frustrações. Porque elas buscam. Aí Jesus vê que aquilo vai tirar ela da presença dele, e Jesus não dá. Porque o Pai dá sim, mas o Pai também sabe dar não. E quando Jesus nos dá não, a gente tem que entender que ele sabe do que está fazendo. Nós que não sabemos de nada. Ele que é Deus, que é dono de tudo, né? Ele que é Deus que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Então quando Jesus nos diz não, quando Deus nos diz não, ele sabe o que está fazendo. E a nossa fé não pode parar por causa disto. Ela tem que permanecer ativa na salvação em Cristo. Aí as pessoas ficam frustradas. Porque não tem as coisas na hora que quer, porque não conquista da forma que quer, porque não vê as coisas como elas querem, não veio da maneira que quis. E as frustrações na alma do crente, quando ela não é tratada, ela aprisiona a caminhada do crente. Ele não consegue caminhar mais do mesmo jeito. Ele não consegue conquistar novos objetivos. Ele não consegue conquistar novas trajetórias diante de Deus, conquistar novos tempos espirituais na sua vida, de crescimento com Deus. Ele não consegue evoluir, ele fica travado, bloqueado, porque se frustrou. Se frustrou porque se frustrou mesmo. Não é Deus que frustra, porque Deus não frustra ninguém. Ele se frustrou porque projetou a fé da forma que queria, naquilo que ele queria e não naquilo que Deus queria. Então entenda que as frustrações, elas vão gerando incredulidade. Isso aqui é forte. Observe aqui como é que nós vamos entrar num ponto interessante. As frustrações, elas vão gerando incredulidade. E essas incredulidades podem gerar uma consequência de desobediência. Isso é forte. Porque a incredulidade é o contrário de crer. Você ser incrédulo é o contrário de você crer. Você ser incrédulo é o contrário de você acreditar. Então as frustrações geram a incredulidade. E essa incredulidade gera a desobediência. Então observe comigo. Hebreus capítulo de número 3. Vamos para a palavra. Aleluia. Porque a palavra que confirma. Hebreus capítulo de número 3. Se você tiver de posse de Bíblia aí, acompanha comigo. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo de número 3. Pastor William, Deus abençoe, meu servo de Deus. Um grande abraço. Dá um abraço na esposa em nome de Jesus. Hebreus capítulo de número 3. Versículo de número 12. Diz assim, ó.
Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque se nos tornamos participantes de Cristo, e se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, a fé, certo? Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, porque havendo alguns ouvido e o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Versículo 19, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E a incredulidade é o contrário de quem crê. E o contrário de quem crê está se cumprindo o inverso do versículo 6 do capítulo 11. O que diz o versículo 6 do capítulo 11? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, a gente não crê nas bênçãos materiais, não. A gente crê em Cristo, a gente crê em Deus. E por crer em Deus, crer na ação de Cristo, na salvação do Senhor, Ele nos dá galardão, Ele nos abençoa, Ele abre porta, Ele recompensa, Ele cuida, Ele prospera, dá providência. É resultado de que tem a fé firme em Jesus Cristo. Gera o quê? Gera transformação de posicionamento. Gera o quê? Gera mudança de atitudes. E esse fruto vai começar a alcançar outras pessoas. Aleluia! E por alcançar outras pessoas, automaticamente vai se proferindo o verdadeiro evangelho. E as consequências desse verdadeiro evangelho vivenciado vem na trajetória do caminho. Eu recebo bênçãos que eu não esperava receber. Eu recebo surpresas de Deus que eu não esperava receber. Eu recebo, muitas vezes bênçãos materiais que eu não esperava receber. Por quê? Porque o meu objetivo de fé está no foco correto. E nós precisamos amadurecer. É tempo de crente amadurecer com Deus para termos o objetivo da nossa fé no alvo certo. Amém? Em nome de Jesus, como eu já tinha dito no princípio, que a fé é a confiança pessoal, ativa o compromisso de alguém para com o seu Salvador, Jesus Cristo. Então nossa fé está baseada na pessoa de Jesus. O objetivo da nossa fé é no Salvador Jesus Cristo, é aguardar e esperar a volta do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E para encerrar aqui nessa questão do estudo aqui, eu já estou quase encerrando, por causa do tempo nosso que é limitado. A fé, ela vai trazer consequências. Como eu já falei, mudança de posicionamento, mudança de atitude, e também ela vai ter em nossa vida, primeiro, a salvação, que é o alvo principal, é o objetivo principal. Em nome de Jesus, não tem como alguém ter uma fé em Cristo, ele ter uma fé salvífica, e ele não alcançar essa salvação. Atos capítulo de número 26, se você tiver de posse da palavra, me acompanhe, por favor. Atos capítulo de número 26, glória a Deus, versículo de número 18, 26, 18, livro de Atos, vai dizer assim, ó: para lhe abrirdes os olhos e das trevas o converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Glória a Jesus. Isso aqui é o Senhor que está instruindo a igreja de Atos. Observe aqui o que Deus nos diz: para que possam se converter, sair das trevas para a luz e ter a sua santificação através da fé. Que fé é essa, irmã Kelly? Fé salvífica. Que fé é essa? Fé em Jesus Cristo como Salvador. Aí nós observamos que a fé, ela traz também direção. Ninguém que tem uma fé em Jesus, em Deus, ele fica sem direção, irmãos. Ninguém fica. Observe que quando alguém está confuso, quando alguém está muitas vezes com a mente turbada, com a alma angustiada, mas ele ora, ele lê a palavra, ele tem uma direção de Deus. Deus não deixa ninguém sem direção.
Vamos para a Bíblia. O que Deus fez com o povo no deserto? Deus tirou o povo através de Moisés. Deus deu a liderança a Moisés. O povo estava caminhando rumo à terra prometida. Deus deu uma direção. Só era para ser 4 dias, mas foram 40 anos. Por quê? Por causa da incredulidade, por causa das murmurações, por causa dos espíritos contrários àqueles que Deus tinha para fazer com o povo. A bênção que Deus estava preparando. Vamos para a Bíblia. Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1. O que Deus diz a Abraão? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. O pai da fé considerado Abraão. O que Deus disse a Abraão? Sai da sua terra, sai da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava dizendo a Abraão, vai, segue e eu vou te dar direção. Glória a Deus. Vai na fé. Aleluia. Como a gente costuma dizer. Vai na fé porque eu vou te dar direção. E Deus deu mesmo. Abraão prosperou. Abraão cresceu. Abraão teve o filho da promessa. Abraão se tornou pai de nações. A promessa de Deus se cumpriu. Porque seguiu direção de Deus. Então, irmãos, entendam comigo. A nossa fé, muitas vezes ela vai ser desafiadora. A nossa fé em Cristo, muitas vezes vai ser no nosso meio natural, desafiadora. Porque a gente tem muitas coisas que querem nos levar a retroceder nessa fé. Que querem nos levar a desanimar. Que querem nos levar a parar. Né? Olha o tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo de crise, de adversidade, de dificuldades. Né? Esse tempo de pandemia. As pessoas ficaram em casa, muita gente autônoma sem trabalhar. Então, muitos, inclusive, servos de Deus que vivem da obra, das ministrações, da igreja, né? Ficaram sem ter os mesmos recursos. Mas Deus, ele cuidou, Deus, ele zelou, Deus, ele zela. Por quê? Porque Deus, ele cuida da igreja. Então precisamos entender uma coisa, porque a nossa fé está em Jesus Cristo. Não é no dinheiro, não é naquilo que nós temos, não é na casa, não é no carro, não é na conta bancária. Nossa fé está em Jesus, o nosso Salvador. Jesus sabe que a gente precisa comer, Jesus sabe que a gente precisa dormir, Jesus sabe que a gente precisa pagar a conta, Jesus sabe que a gente precisa muitas vezes de saúde, né, para estarmos de pé, para servi-lo, para adorá-lo. Então esse é o nosso principal objetivo. Esse tem que ser o nosso principal objetivo. Não podemos distorcer o foco da nossa fé. Não é isso que a palavra nos ensina. Observe aqui que a fé, ela traz salvação. A fé em Cristo, pelo compromisso com Ele, traz salvação em primeiro lugar. Depois ela traz direção. E depois ela traz provisão. Aleluia, glória a Deus. Tiago, capítulo de número 1. Você que tiver de posse de Bíblia, acompanhe comigo, que tudo aqui é na Bíblia. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, aquele que não crê, não pensa que vai receber, não. Aquele que duvida, tem gente que ora hoje, né? Aí crê hoje, amanhã não crê mais. Acredita hoje, amanhã não acredita mais. Hoje a fé tá lá em cima, amanhã a fé tá lá embaixo. Hoje tá esperando, amanhã não tá esperando mais. Eu não estou dizendo que você possa ter esses questionamentos como todo ser humano. Mas eu estou te dizendo nessa noite que mesmo diante dos questionamentos, em nome de Jesus Cristo, não duvide. Repreende a incredulidade, repreende a dúvida na tua alma e creia que o Senhor, Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que vai ao encontro da tua necessidade, em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, alimente a tua fé. Eu quero já entrar aqui para encerrar, mas eu queria que alguém que tivesse um testemunho de fé para nós essa noite. Eu quero chamar você aqui ao vivo para compartilhar aqui comigo. Vai ter 10 minutinhos aqui para compartilhar comigo. Eu já estou encerrando 5 minutinhos, melhor dizendo, por causa do tempo. Então eu quero contar com você. Se você puder entrar aí em nome de Jesus e dizer assim: eu tenho uma experiência, irmã, impactante de fé. Eu quero chamar você aqui ao vivo. Você coloca aí nos comentários que eu vou chamar você. Amém? Já estou aqui encerrando acerca do estudo aqui, mas eu quero contar contigo para a gente ter um testemunho em nome de Jesus de fé impactante. Eu tenho vários.
Poderia contar o meu aqui, mas eu não queria dar prioridade ao meu agora. Eu queria que você contasse o seu. Então, em nome de Jesus Cristo, participe conosco. Amém? Diga assim, eu tenho um irmão, um testemunho impactante de fé para contar e compartilhar com os irmãos, que eu vou lhe chamar aí ao vivo para você falar conosco. Amém? Em nome de Jesus. Então, já fechando aqui, enquanto a pessoa entra aí e participa conosco. O alimento da sua fé precisa existir todos os dias. Como você come o café da manhã, como você come o almoço, como você come o lanche, como você come a janta. Então tenha também o alimento para a tua fé. Não deixe esse fruto morrer dentro de você. Não deixe esse fruto ser extinto dentro da tua alma. Porque o fruto da fé não pode ser extinto da nossa vida. É Ele que nos leva ao foco da salvação. É Ele que nos leva a crer no Senhor, a acreditar na ação de Deus em favor das nossas vidas, a mudar todos os dias o nosso comportamento, as nossas atitudes, e recebemos durante a nossa trajetória, à medida em que nós buscamos a nossa salvação, recebemos a direção, a provisão e o cuidado do Senhor. Então alimente a tua fé. Romanos capítulo de número 10, Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, vai dizer assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia! De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quer ter a tua fé enriquecida? Coma a palavra. Quer ter a tua fé alimentada? Coma a palavra. Quer ter a tua fé acrescentada? Coma da palavra, em nome de Jesus, porque Deus vai alimentar a tua fé. Você vai ser fortificado no Senhor para cada dia mais ser um cristão que é transformado, que é renovado, que é modificado em ações, em pensamentos, em atitudes, e que vive na tua trajetória a direção, a providência, o cuidado de Deus, porque você está caminhando, traçando um caminho para alcançar salvação no Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Tem alguém que quer entrar aí conosco? Em nome de Jesus. Se tiver, comente aí conosco. Tem alguém? Se não tiver, eu vou contar um testemunho meu mesmo. Glória a Deus. Tem alguém? Eu vou te dar 5 minutinhos para você contar um testemunho. É coisa rápida. Entra, dá paz do Senhor, os irmãos, conta o testemunho e eu já te tiro da live, porque eu também já vou encerrar por causa do tempo. Tem alguém, irmãos? Se não tem, eu vou contar um testemunho meu. Como os irmãos sabem, acredito que a maioria aí sabe, ou todos praticamente, né, nós vivemos da obra do Senhor. Então eu formei em enfermagem, tem desde o ano de 2011, concluí o curso de enfermagem, mas de lá para cá eu trabalhei poucos meses dentro da minha área de atuação. E Deus sempre me fez uma promessa, Deus me deu um chamado. E eu resolvi obedecer a este chamado. Não é fácil, porque nós temos que viver muitas vezes um dia de cada vez. Tem uma conta que vai vencer amanhã, tem algo que você precisa para amanhã, né? Ou que sabe na semana que vem. Mas você não, muitas vezes Deus te leva a um percurso que você não pode esperar pelo amanhã, que você não pode pensar no amanhã, melhor dizendo. Você não pode se preocupar no amanhã. Você tem que viver o agora de Cristo. E é interessante, é lindo, porque Deus ele gera caminhos extraordinários, irmãos, para nós sermos edificados e acrescentados. Observe que eu estava orando por esses tempos, né? Deus, todos esses meses, Deus tem cuidado, Deus tem provido, Deus tem usado pessoas, Deus tem nos abençoado. E é incrível, eu vou contar um testemunho agora que aconteceu recente, ainda semana passada, não tem nem 8 dias ainda. Eu fui ministrar aqui semana passada num trabalho na cidade de Itambé, igreja Torre Forte. E eu ministrei o culto, foi uma bênção. E quando terminou o culto, né, eu estava ali já encerrando, já estava despedindo dos irmãos. E quando estava para sair, um irmão, um jovem, me chamou. Ele me falou o nome dele, mas agora eu não me recordo. E ele me chamou e disse assim: missionária, eu queria deixar uma palavra para edificar a fé da irmã. Eu falei: amém, varão. Aí ele, um rapaz novo, deve ter em média de uns 20 e poucos anos, ele não tem nem 30 anos, acredito eu. E ele falou assim: irmã, há 9 meses atrás, a senhora pregou aqui. E Deus usou a senhora de uma forma grandiosa. E Deus usou a senhora para falar comigo. E eu vim aqui neste culto hoje, só para falar com a senhora pessoalmente. E dizer que Deus cumpriu o que a senhora
falou naquele dia para a minha vida. E eu estou vivendo a promessa do Senhor através daquilo que Deus falou à minha vida naquele dia pela vida da irmã. E eu fiquei com meu coração gratificado a Deus, porque não tem coisa melhor, irmãos, do que você voltar para agradecer. Lembra de Jesus? Jesus liberou a cura, mas somente um voltou para agradecer. E observe que quando ele volta para liberar aquela palavra para mim, e ele ainda, abriu a Bíblia assim, pegou um envelope e falou assim, que está aqui uma semente para a vida da irmã, porque eu senti de Deus te abençoar. E naquele momento eu senti uma alegria muito grande no meu coração, porque eu vi 2 milagres. Primeiro milagre foi o cumprimento da promessa do Senhor, na salvação na vida daquele jovem, na transformação na vida daquele jovem. E aquele jovem estava vivendo um novo tempo diante de Deus, irmãos. Para mim aquilo ali já era o suficiente para ter o meu coração acrescentado em fé, porque nós vimos Deus trabalhar, Deus operar, Deus realizar maravilhas para a glória do nome do Senhor. E ele ainda deu, abriu ali a Bíblia e deu uma oferta. Não importava para mim o valor que estava ali, mas a intenção do coração dele ali já era o suficiente. Eu estou contando um simples testemunho, é um simples testemunho para você entender que Deus é um Deus que realiza grandes coisas. Quando a nossa fé está no alvo certo, quando nós seguimos, Deus dá direção, Deus dá provisão, Deus cuida, porque o nosso alvo, nosso objetivo de fé é a salvação em Cristo Jesus. Deus já usou pessoas para me abençoar de forma muito maiores, em até valores muito maiores. E em outras oportunidades eu posso até compartilhar com os irmãos, mas eu senti de contar esse, que foi aqui o mais recente da semana passada que aconteceu comigo, que Deus alegrou o meu coração. E eu quero compartilhar contigo nessa noite para que você creia. Tome posse da palavra do Senhor. Gere e frutifique em nome de Jesus. Frutifique os frutos do Espírito. Frutifique o fruto da fé, para que outras vidas sejam salvas, sejam libertas, sejam resgatadas, sejam abençoadas, para a glória do nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Buscar a presença de Deus é o segredo para edificarmos a nossa alma e termos a nossa fé acrescentada. Então que Deus possa continuar te abençoando. Meu tempo já está encerrando, mas que Deus possa continuar te abençoando. Irmãos, eu conto com vocês. Em nome de Jesus, compartilhe a nossa live. Cada terça-feira nós vamos entrar, 9 terças-feiras. Hoje falamos de fé. Semana que vem já vamos falar de outro fruto do Espírito. E eu quero contar contigo. Entre com a sua Bíblia, entre com sua caneta, para você anotar, para você, coisas que Deus falar aqui, você guardar no seu coração. E eu creio que Deus, ele vai abençoar a sua vida de uma forma poderosa. Amém? Que Deus continue abençoando a tua vida de forma toda especial. Eu vou fazer uma oração para a gente já encerrar. Agradeço a cada amigo, cada irmão em Cristo, cada amigo próximo, aí cada familiar. Minha mãe estava aí todo o tempo conosco, é bênção de Deus na minha vida. Que Deus continue abençoando a minha mãe, em nome de Jesus, a cada familiar que estão aí conosco, em nome de Jesus Cristo, amém? Senhor, nós estamos aqui para te agradecer, Pai. Obrigado pela tua presença, obrigado por falar conosco pela tua palavra. Jesus, nos ajuda, Senhor, a cada dia na nossa incredulidade, a crermos mais, Pai. Ó Deus, a frutificarmos mais frutos da fé, a frutificarmos mais para aqueles que, ó Deus, precisam te conhecer e ter uma salvação, Pai, através da tua presença. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a crescer no conhecimento da tua palavra, nos ajuda a crescer, ó Deus, aplicando este conhecimento na nossa vida dia a dia. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoe a cada irmão que está aí comigo, dá uma noite de paz, de bênção, de descanso, dá um resto de semana abençoado, ó Deus, e que possamos exercer este fruto, ó Deus, e frutificarmos para a glória do teu nome. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus possa continuar te abençoando, te dar uma noite de bênção, de paz, de vitória e de alegria no nome de Jesus. Tenha uma noite de descanso e um resto de semana abençoado. Obrigado a cada irmão, a cada amigo que esteve aí conosco, em nome de Jesus. Próximas lives, eu vou tentar contactar com alguns amigos para entrar pelo menos 10 minutos e compartilhar um pouco de estudo também, falar um pouquinho acerca do fruto que estivemos tratando e ensinando para a glória de Deus, amém? Que Deus abençoe a sua vida de forma toda especial, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela sua presença. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus, a paz do Senhor.